Bem-vindos a mais um vídeo do canal Levantar Portugal. O meu nome é Tiago Torres e hoje abordaremos o tema Democracia, Liberalismo e Comunismo. Segundo o Wikipédia, democracia é um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, económicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. O termo é do grego antigo demokratia, que foi criado a partir de demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. O termo é um antônimo para aristocracia, que significa o governo dos melhores. O liberalismo é uma corrente política e moral, baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas em geral apoiam ideias como um governo limitado quanto aos poderes, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, livre mercado, democracia, secularismo, igualdade de género, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Por sua vez, o comunismo é um sistema ideológico e um movimento político, filosófico, social e económico, cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconómica estruturada sob as ideias do igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Como tal, o comunismo é uma forma específica de socialismo. O que tem liberalismo e comunismo em comum? Ambos partem da premissa que todo homem nasce e permanece igual. Porém, enquanto um prefere a individualidade, o outro prefere a coletividade. Um aprisiona o homem ao lucro, o outro ao Estado. O liberalismo político e social é o reino do individualismo. A unidade básica do liberalismo é o indivíduo. Ele é como um sujeito de direitos absolutos, sem nenhuma referência aos deveres que o ligam a seu Criador, a seus superiores ou a seus semelhantes, e especialmente sem referência aos direitos de Deus. O liberalismo faz desaparecer todas as hierarquias sociais, naturais, deixando assim o indivíduo sozinho e sem defesa da massa, da qual ele não é mais do que um elemento que acaba sendo absorvido por ela. As classes não são antagónicas, mas naturalmente complementares. A Lei Chapelier, que proíbe associações, aniquila com as corporações que constituíam o instrumento de paz social desde a Idade Média. Esta lei foi fruto do individualismo liberal, porém, em vez de libertar os trabalhadores, os oprimiu. E quando no século XIX o capital da burguesia liberal havia oprimido a massa informe dos trabalhadores, transformada em proletariado, se idealizou, seguindo a iniciativa dos socialistas, o reagrupamento dos trabalhadores em sindicatos. Porém, os sindicatos só fizeram agravar a guerra social, ao estender a toda a sociedade a artificial oposição entre capital e trabalho. E esta oposição, ou luta de classes, está na origem da teoria marxista do materialismo dialético. Assim, um falso problema social criou um falso sistema, o comunismo. Posteriormente, desde Lenin, a luta de classes se transformou, por meio da técnica comunista, em uma arma básica de revolução comunista. Guardemos então esta inegável verdade histórica e filosófica. O liberalismo leva, por inclinação natural, ao totalitarismo e à revolução comunista. Pode-se dizer que é a alma de todas as revoluções modernas e simplesmente a alma da revolução. Na prática, a ideologia marxista não passa de uma tentativa de complementar a ideologia demoliberal, divergindo apenas nos meios que consagra para a obtenção dos fins últimos. Na realidade, o marxismo defende os mesmos objetivos que o liberalismo político. A felicidade material do indivíduo na Terra, equitativamente distribuída por todos os homens até à igualdade universal. Ouviremos o que diz Alfredo Pimenta em Contra a Democracia. O que vou dizer agora é fácil de compreender,
porque é lógico, e está indiscutivelmente dentro das premissas formuladas como o fruto na semente, como o acto na potência, como a consequência na origem. Já estou farto e refarto de ouvir falar em comunismo para lhe bater, para o considerar o inimigo da civilização ocidental, o inimigo da Europa, o inimigo do mundo. Condenou-o especialmente em encíclica solene A Divini Redemptoris, Sua Santidade, o Pontífice Pio XI. Condenou-o, mas condenou também quem o afrontava com todas as armas. Contra ele caminharam os exércitos germânicos às ordens de Hitler. Contra ele se mobilizaram inteligências e almas. Contra ele se formou, às ordens de Franco, a Divisão Azul. E até em Portugal, contra ele se constituiu a Legião Portuguesa. E foi visando que se organizou a Mocidade Portuguesa. Tudo passou. Também eu entrei no coro, desafinando um pouco, porque o meu fito ia mais longe e mais fundo. E é isso que me dá autoridade, para hoje, bradar aos que têm por hábito, bom ou mau, ouvir-me. Basta de atacar, como até aqui, o comunismo. Estamos a malhar em ferro frio. Estamos a bater numa sombra. Estamos a espadeirar uma toalha de água. Se, de facto, somos inimigos do comunismo e das suas torpezas, das suas blasfémias, das suas indignidades, das suas misérias e das suas infâmias, façamos a guerra impiedosa e permanente ao que o produz, ao que é a sua fonte e a sua razão de ser. Numa palavra, combatamos a democracia. Ataquemos a democracia. Corre mundo e entrou em todos os meios a blague sinistra, de que, por serem variadas as máscaras da democracia, não se sabe já o que a democracia seja. Polimorfa é certo. A sua substância, porém, é inalterável. E esse seu polimorfismo é o recurso interessado daqueles que a democracia envenenou. E é à custa desse polimorfismo que a democracia medra, se infiltra, conquista, perverte e leva ao comunismo. Democracia cristã, democracia orgânica, democracia positiva, democracia social, democracia temperada, democracia liberal, democracia isto, democracia aquilo, democracia aquele outro. São máscaras do mesmo erro, pseudónimos do mesmo mal, disfarces do mesmo cancro. A democracia. O polimorfismo satânico que a democracia apresenta é fenómeno moderno. Desconheceu Aristóteles, desconheceu São Tomás. Para os dois, a sociedade podia ser monárquica. Se governa um, aristocrática se governam alguns, democrática se governam todos. Mas o governo de todos é um mito, porque é o absurdo. A sociedade é uma realidade, o governo é outra. Não há sociedade sem governo, proclamou Augusto Comte. Pode governar um, podem governar alguns, não podem governar todos. A democracia, que é o governo de todos, é conceito essencialmente metafísico, abstração pura. A democracia nunca se realizou. Sociedade que tentasse realizá-la, suicidar-se-ia. Sociedade a governar-se a si própria nunca existiu, porque a mesma noção de sociedade implica organização e hierarquia, e, portanto, governantes que mandam, governados que obedecem. A democracia é a negação da organização e da hierarquia. Todos mandam, todos governam, todos são soberanos. Nunca se viu. Nunca se poderá ver. O mal da democracia está, antes de mais nada, no mito que a constitui, na mentira que representa, na mistificação idiota que personifica. As massas que são crédulas, ingênuas ou estúpidas. Os seus exploradores, os que vivem, enriquecem, engordam, trepam e se fazem às custas são os profiteurs da democracia. São repelentes e tão sujos como aqueles cadastrados que vivem às custas das degradações que pertencem a quem as compra. O comunismo, última fase da vida evolutiva da democracia, é menos indigno do que esta, porque é franco, é lógico, é desassombrado. Os defensores, os propagandistas, os filósofos, os agentes, os sacerdotes da democracia,
Ou são comunistas que se desconhecem ou comunistas que se disfarçam. Combata-se o comunismo como consequência da democracia, mas combata-se a democracia como antecedente do comunismo. Defender a democracia e combater o comunismo é de imbecil. Opor a democracia ao comunismo é de ignorante. Se a democracia, sociedade em que todos governam, não existe, que é que existe com o nome de democracia? Existe a sociedade em que alguns se governam, mentindo, iludindo, sofismando, arrastando o povo atrás da sua mentira, levando-o cego e surdo atrás de uma ilusão. Vemos então, nesta exposição de Alfredo Pimenta, que comunismo não é mais do que uma consequência liberal, tendo como princípio o ideal igualitário da democracia. Para confirmarmos isto, podemos ver o que dizem 3 ideólogos comunistas. Karl Marx diz: a democracia é a estrada para o socialismo. Vladimir Lenin diz: a democracia é indispensável para o socialismo. E por último, Leon Trotsky, dizendo: o socialismo precisa da democracia, assim como o corpo humano precisa de oxigênio. Para completarmos este pensamento, vejamos o que diz Andrew Carrington Hitchcock em A Sinagoga de Satanás. Curiosamente, marxismo, comunismo e o seu derivado, o socialismo, quando analisados anos mais tarde, na prática não são nada mais do que capitalismo de Estado e governo por uma minoria privilegiada, exercendo controle total e despótico sobre uma maioria que fica virtualmente sem propriedade ou direitos legais. Isto explica porque os Rothschild estavam tão interessados em subsidiar estas ideologias, as quais poderiam evoluir para uma democracia, um sistema de 2 partidos, no qual ambos são controlados pela mesma força e, embora possam lutar sobre matérias insignificantes, de modo a dar a impressão de se oporem um ao outro, na realidade, eles seguem a mesma ideologia, base. É por isso que os habitantes das democracias cedo descobrem que não importa em quem votem, nada vai mudar. No essencial, a democracia totalitária assenta na ditadura como método de imposição da utopia. A sociedade perfeita, o reino da vitória, é o fim supremo da ação humana e política. Para a instaurar, todos os meios são bons, todas as resistências devem ser esmagadas. Os niveladores, os jacobinos, os bolcheviques instauraram ou tentaram instaurar modelos de totalitarismo democrático, para que venha ao paraíso a República dos Iguais ou a sociedade sem classes. Matam-se refratários, cortam-se cabeças, criam-se campos de reeducação e apetrecham-se hospitais psiquiátricos. A sociedade política não é um quadro de regras de jogo e compromissos, mas um instrumento, um degrau, um ensaio no caminho para a sociedade final perfeita e acabada. Começa-se em Rousseau e acaba-se no arquipélago Gulag, com uma lógica intrinsecamente perfeita. A democracia conduz à ineficiência e fraqueza de direção, porque permite que os homens menos desejáveis obtenham o poder. De facto, o voto de um homem nobre vale tanto como o voto de um homem degenerado. Se uma sociedade for intrinsecamente perversa, o mal tenderá a sobrepor-se ao bem, uma vez que em democracia o que importa é a maioria. Se a maioria é má, não poderemos esperar menos do que homens repugnantes e sem escrúpulos como representantes de tal sociedade. É evidente e ensinado pela experiência que é fácil a corrupção, onde a responsabilidade de poucos é substituída pela irresponsabilidade de muitos. Os regimes democráticos prestam-se, mais do que nenhum outros, a compromissos, entendimentos, cumplicidades abertas ou inconscientes com a plutocracia, que significa o poder do mais forte. A esmagadora maioria dos modernos influenciados por aqueles que no passado se deram pelo nome de filósofos declaram assim que todo o poder emana do povo. Tal coisa não acontece. Aliás, não passa de uma mera ficção. Na realidade, as doutrinas chamadas democráticas, apregoadas como representando a felicidade do povo, só representam a ludibriação dos interesses parasitários daqueles que guiam as massas.
Enganam-se os humildes se nas promessas falaciosas do erro democrático supõem encontrar a realização das suas reivindicações justíssimas. Um século inteiro de experiências dolorosas mostra-nos que nunca a sorte das classes pobres pode ser tratada e minorada pelos governos saídos do voto, que são, estruturalmente, governos sujeitos, por defeito de origem, à venalidade e à corrupção. Para o católico, é importante dizer que a democracia impõe uma ordem anti-hierárquica, diferente do que defende a Igreja Católica. Ficamos então com o que diz Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum. O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto que desejam os socialistas, mas contra a natureza todos os esforços são bons. Foi ela, realmente, que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas como profundas. Diferenças na inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força. Diferenças necessárias de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos indivíduos, porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas. E o que leva precisamente os homens a partilharem essas funções é principalmente a diferença das suas respectivas condições. Na encíclica Notre Charge Apostolique, São Pio X diz-nos o seguinte: a democracia é uma religião mais universal que a Igreja. Resulta do movimento de apostasia que está sendo organizado para o estabelecimento de uma Igreja Mundial unificada, que não terá dogmas e hierarquia, disciplina para a mente, nem freio para as paixões, tudo sob o pretexto da liberdade e da dignidade humana. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Deixem os vossos comentários, cliquem em gostar, subscrevam o canal. E até breve. Viva Portugal e viva Cristo Rei!